Vamos falar de sono agora? Na quarentena? Tem dormido bem na quarentena? Tenho dormido bem. E É? você, tem dormido bem? Tenho dormido bem também, mas hoje a gente vai falar da criançada, porque eu sei que tem muitos pais que não estão conseguindo regular o sono das crianças agora e isso é muito importante. Por isso, eu vou conversar ao vivo agora com o pediatra Tiago Dematê, participando com a gente aqui via Skype. Ele é especialista em sono. Tiago, muito importante agora cuidar do sono da criançada na quarentena, mas é um desafio para os pais, né? Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí no SBT Meio-Dia para falar sobre esse tema que está pegando todo mundo, né? Não é o corona, mas também é um pouquinho em função dele. Mas os pais estão de cabelo em pé aí com o que fazer com essas crianças que não dormem. Agora, Tiago, como é que faz? Porque tem pais que deixam as crianças dormir à tarde, tirar aquela sonequinha, né? Às vezes não consegue colocar para dormir cedo, e, enfim, aí acaba desregulando todo o sono. Que dica você dá, né? E qual a melhor maneira de fazer isso? Bem, a gente tem que pensar, num primeiro momento, que o sono, ele acontece a partir do momento que a gente acorda, né? A gente só tem sono num determinado horário porque a gente acordou num determinado horário, executou algumas atividades durante o dia de forma ordenada e então o sono aparece. Com essa mudança, com o isolamento social, não só a criança, mas os adultos também, com essa mudança tão significativa de rotina, as crianças, em especial, elas perdem um pouco esses marcadores do nosso relógio biológico, fazendo com que, na hora de dormir, elas não compreendem que realmente chegou na hora de dormir. Pensa que antes iam para a escola, iam para a creche, se alimentavam no horário certo, tinham horário para brincar, né? E, de repente, agora isso tudo vai acontecendo de forma misturada ao longo do dia. Então, uma dica simples e fácil de executar é criar um cronograma de atividades ao longo do dia para que a criança entenda que depois de uma atividade X ou Y, o sono vai chegar, ou seja, é hora de dormir. A gente tem que lembrar que é adulto que olha o relógio, que é adulto que entende que tem que dormir em tal hora, porque tem uma responsabilidade a cumprir no outro dia. Criança não, criança vai dormir quando o sono chega. Então, na medida em que a gente consegue organizar essas atividades ao longo do dia, a gente então organiza esse relógio biológico para que ele chegue na hora certa para essas crianças. Porque a gente, claro, fala da falta do sono, que muitas vezes acaba desregulando, mas também tem o excesso de sono, né? Esse dormir demais até mais tarde, ou enfim, colocar horários fora de hora mesmo, a criançada para dormir. Isso também interfere na saúde deles, né? Sem dúvida, assim, até mais ou menos 4 anos, entre 4 e 5 anos, esse cochilo ele ainda é necessário às crianças, desde que ele seja num tempo certo, na quantidade certa para cada faixa etária e, obviamente, para cada criança. A gente tem as exceções, né? Então, muitas vezes os pais acham que tirar totalmente o cochilo da tarde vai fazer com que a criança durma melhor. Até 4 anos, muitas vezes isso acaba sendo um tiro no pé, porque a criança ela chega estressada no final do dia, porque não fez o cochilo, e aí no momento de dormir de verdade, essa irritabilidade vem à tona e ela não consegue se entregar para o sono. Por outro lado, nesse momento de pandemia, que essas crianças estão fazendo menos atividades, ou seja, se cansando menos, né, estão ficando mais em casa e, claro, a gente tem alguns estudos demonstrando aumento de sedentarismo, obviamente, em criança, porque elas estão mais em casa, não estão compartilhando esses momentos de correr, de pular, de pega-pega aí com os colegas. Então, às vezes, o cochilo em excesso à tarde nessa situação, combinado com pouco gasto energético, pode sim interferir no sono noturno. Então, uma dica simples se a criança apresenta sonolência, deixa sim ela dormir, mas a gente pode encurtar um pouquinho esse cochilo da tarde, quando a gente compara com o tempo em que ela fazia o cochilo anteriormente. E se, ao chegar no final do dia, na hora de dormir, a criança estiver muito irritada, presta atenção nisso, que isso é uma dica de ouro, hein? Atrasa um pouquinho esse início do sono para que dê tempo de relaxar antes de dormir. É importante que a criança inicie o sono relaxada. Então, agora, exclusivamente nesse período de pandemia, não deixe os seus filhos ouvirem o pediatra orientando isso, não tem problema a gente atrasar um pouquinho, e é um pouquinho mesmo, 30 minutos, no máximo 1 hora, esse início de sono, desde que, neste momento, os pais fiquem junto, desacelerem essa criança e não permitam que ele fique aí na frente dos dispositivos de tela, né? Então, celular, tablet, enfim, TV. Porque a gente sabe que a luz no excesso, nesse momento, ela vai atrasar, ela vai bloquear a liberação de melatonina.
fazendo com que esse sono fique cada vez mais tarde. Tá certo, Thiago. Muito obrigada pela sua participação, pelas dicas valiosas para os pais aqui que estão acompanhando o SBT Meio Dia. Um prazer ter você com a gente mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau. Até.